Ah, paz, irmãos e irmãs, bom dia com alegria, na paz do Senhor Jesus. Mais um momento, de oração, para louvar, agradecer, bendizer o Senhor. Hoje é o segundo dia da semana, e ontem a gente começou lá no culto, louvando a Deus, agradecendo a Deus, bendizendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer. Nós só temos que louvar, agradecer, bendizer o Senhor. Hoje a palavra é o Salmo 91. Então, você que tem a palavra aí, você que tem a Bíblia, é o nosso maná, é o que nos sustenta, que nos traz vida, força para a gente continuar a nossa caminhada, o nosso dia a dia. E a gente sabe que com a presença do Senhor tudo é mais leve, tudo é melhor, tudo é tão bom. Obrigado, Senhor, por ter nos alcançado, cuidado de nós. Obrigado por tantas coisas lindas que o Senhor faz na nossa vida, nós somos gratos. Por tudo, nós somos gratos. Nós não éramos merecedores, mas o Senhor gratuitamente olhou para nós com a sua misericórdia imensa e de graça. Pela graça somos salvos, Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. E eu peguei uma palavra muito linda hoje que fala o Salmo 91. Eu amo esse Salmo, irmãos. Sempre eu recitei esse Salmo, porque eu acho ele assim, de uma grandeza, a gente falando com Deus. É tão lindo assim que fala assim, Começar, aqui fala assim, a segurança daquele que se refugia em Deus. A segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que se refugia em Deus tem segurança. É protegido, é guardado. Eu falo, é muito lindo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. A sombra dele você descansa quando você está pertinho dele, pertinho. A sombra, para a gente ficar debaixo da sombra, a gente tem que estar perto. Quando você vê aquela árvore frondosa assim, e você quer a sombra dela, você não pode, de longe, você não vai conseguir a sombra dela. Mas quando você se aproxima daquela árvore, você fica debaixo da sombra. E com o nosso Deus é assim, quando você se coloca na presença dele, você se esconde na sombra do Onipotente. É sentir a presença do Pai, é se colocar debaixo da sombra do Todo-Poderoso. E lá você descansa, porque fala assim, a sombra do Onipotente descansará. Olha que delícia, irmãos. Sabe, descansar na sombra dele. E fala assim, direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus. É o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Ana, bom dia, irmã. Bom dia com alegria, na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você e toda a sua família, Ana. Eu estou aqui no Salmo 91. Estou recitando ele aqui. E olha que lindo, Ana. Porque direi ao Senhor, Ele é meu Deus, é o meu refúgio, é a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
Como é bom ser guardado por esse Deus Todo-Poderoso, né? Como é bom andar à sombra do Onipotente, ter um Deus para confiar. A gente passa por momentos de tantas dificuldades na nossa vida, a gente tem tantas tribulações, mas nós temos um Deus Todo-Poderoso que nos fortalece, que nos dá saúde, vida. E Ele fala: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, o Senhor é o nosso refúgio. Olha aqui. Porque o Senhor é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Deus habita em nós em Deus. Eu sou morada de Deus, eu sou morada do Espírito Santo. Eu sou morada do Espírito Santo. Deus habita em mim e eu habito nele. Porque aqui fala: porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. O Senhor coloca anjo para nos guardar, nos proteger em todos os nossos caminhos. Todos os nossos caminhos. Porque aos seus anjos Ele dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão, a áspide, calcará o pé o filho do leão e a serpente. Pois quem tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Se a gente conhece a Deus, né? Olha que lindo, irmãos. Se a gente conhece a Deus, Ele nos coloca num alto retiro, nos guarda, nos protege. Ele fala assim: Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Quer dizer, vamos passar por angústia? Sim, vamos. Mas o Senhor estará conosco. Né? Ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Ele fala que nos vai dar abundâncias de dias e vai mostrar para cada um de nós a salvação. Obrigado, Pai querido, Pai santo, Pai amado. Nós te damos graça pelo teu amor, nós te damos graça pela tua palavra que nos cura, que nos traz vida, que nos alimenta todos os dias, nos coloca de pé, Senhor. Temos batalhas, temos sim, mas somos revestidos todos os dias pela tua bênção, pela tua graça. Somos alcançados por ti, Senhor. Sabemos que tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Obrigado, Pai querido, Pai santo, Pai amado. Louvado seja, Senhor, pela tua presença, pelo teu amor. Oh, glória a Deus. Oh, vou contar uma historinha aqui. Oi, Maria, paz, pastora Maria. Que Deus abençoe vocês, as meninas. Foi lindo, né, o nosso chá. E hoje eu estou aqui lendo o Salmo 91. Recitando, né? Não é lendo, é recitando o Salmo 91. Assim, glorificando a Deus por Ele nos guardar, nos proteger, nos livrar. E eu vou contar, Rosângela, bom dia, irmã. Que Deus abençoe você toda a sua família. E eu vendo o Salmo 91 agora, eu lembrei, tem uma historinha que fala assim, ó, que dentro de um avião tinha um pai com um menino. E esse menino, ele estava no chão do... Não,
dentro do avião tinha um menino. E esse menino estava sentado no chão, fazendo um desenho, desenhando no chão do avião, sentadinho no chão do avião. E de repente, né, a comissária de bordo lá falou assim: gente, vamos sentar todo mundo, colocar cinto, porque vem vindo uma turbulência. Todo mundo, por favor, vamos colocar cinto, vamos colocar cinto. E todo mundo começou a colocar cinto, né? E ela olhou para o menino e falou: por favor, coloca o cinto. Ele falou assim para ela: não precisa. Meu pai está no controle. Meu pai é o piloto. Olha a confiança, irmãos. Não preciso. Meu pai é o piloto. E nós temos um Deus Todo-Poderoso. Como esse filho confiou naquele pai que estava pilotando aquele avião e sabia que o pai ia fazer tudo para livrar eles daquela turbulência. É assim que acontece com a gente. Nós temos um pai que está no controle de tudo. Nada foge ao controle do nosso pai. Como esse menino, a gente tem que ter essa fé, acreditar e confiar que o pai vai fazer tudo para que nada de mal aconteça para nós. Ele está no controle de todas as coisas. Achei tão bonitinha essa história, irmãos. E junto hoje com o Salmo 91, o Senhor só vem aumentar a nossa fé. Vem dizer para nós: fica à sombra do Onipotente, porque eu te guardo. Sempre pertinho. Deixa Deus cuidar da tua vida, das tuas coisas. Entrega tudo na mão do Deus Todo-Poderoso. Talvez nesse dia você esteja passando por uma dificuldade. Talvez você tenha uma luta, uma guerra, que só você sabe. Você não quer contar para ninguém. Coloca na mão dele. Ele pode todas as coisas. Só ele pode todas as coisas. Nosso Deus é maravilhoso, irmãos. Eu falo como é bom ter um Deus Todo-Poderoso. E agora eu vou ler o Salmo 91 inteiro de novo, para você entender quem nós servimos, na presença de quem nós andamos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teus pés em pedra. Pisará o leão e a áspide, calcará o pé o filho do leão e a serpente. Pois quem tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe abundância de dia e mostrar-lhe a minha salvação. É esse Deus que a gente serve, irmãos. Irmãs, é muito lindo, né? Eu fico emocionada, sabe? Tão emocionada quando eu falo de saber que a gente tem
um Deus tão presente. Ele fala assim, um Deus que habita em nós nele. Porque aqui ele fala assim, né? Ele habita em mim e eu nele, né? Eu falo, gente, como é maravilhoso isso, Deus. Como é poderoso. Toda vez que a gente lê a palavra, a gente se apaixona cada vez mais pelo Pai. Eu falo, Pai, o amor nosso só aumenta cada dia mais. Quando a gente vê quantas coisas lindas, Pai, o Senhor fez, continua fazendo, todos os dias. Hoje, irmãs, eu quero pedir uma oração para uma menininha, a neta do Ocimar. Ela está fazendo uns exames. Apareceram umas manchinhas roxas no corpo dela. E ontem ela estava lá fazendo os exames. O Ocimar, né, o nosso irmão da igreja, está sempre lá presente, sempre na igreja, sempre na presença do Deus Todo-Poderoso. E Deus já fez tantas maravilhas na vida dele, na nossa, né, na vida dele, mas eu vou contar da vida dele, né? O Ocimar, os médicos não davam chance de vida para o Ocimar. E Deus Todo-Poderoso tocou no Ocimar, curou, libertou o Ocimar, trouxe vida para ele. O pai dele teve um câncer na língua e ficou 1 ano se alimentando por sonda, mas para honra e glória do Senhor. E hoje ele come normal, fala. Oh Deus, é só quem viu mesmo a situação. Eu vi, eu sou testemunha dessas situações que eu estou te falando. E a gente vê a mão poderosa de Deus agindo. E a gente crê que Deus está presente, né, na vida da Emanuele, da netinha dele. Ela é tão linda. E a gente louva a Deus, entregando a Emanuele na presença de Deus Todo-Poderoso, sabendo que Deus vai fazer o melhor para a Emanuele. Pai, nós cremos, por isso neste momento nós entregamos ela na tua presença, Pai. Ó Santo, Santo, amado Deus Todo-Poderoso, lava ela com teu sangue precioso, da cabeça aos pés, liberta ela de toda enfermidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Emanuele fique completamente curada, sarada, liberta em nome de Jesus. E com ela, nosso caderno de oração, cheinho de nome. Edna, paz, Edna, saudade. Um abraço, que Deus abençoe, viu? Saudade, meu coraçãozinho para você. Que bom. Deus abençoe. Um abraço para todos aí. Vandeir, bom dia, com alegria. Pastor Vandeir, que Deus abençoe. Em nome de Jesus, estamos orando para a Emanuele, todo o caderninho de oração. Entregando tudo na mão do Deus Todo-Poderoso. Edna, entregando a tia Joana, né? Na presença, Senhor amado, Pai querido. Entregando tudo na mão do Deus Todo-Poderoso. Você vai colocando aquela pessoa que você conhece, que você sabe que tem necessidade, que sabe aquilo que o médico fala assim, é impossível. Para Deus, nada é impossível. Nada, nada, nada. Raquel, que Deus te abençoe, você, a Rafaela, Marina, todos aí. Eu quero agradecer a Deus. Ontem a Iracilda, né? Ela entra aqui na live com a gente, direto na live, desde a pandemia também. E ontem ela estava lá no culto. E o filho dela, o Alex, o João, e a gente coloca eles. Ela tem outra filha. E a gente coloca todos na presença de Deus Todo-Poderoso também, orando por eles, pela família. Em nome de Jesus, tá bom? Ai, que alegria, né, irmãos? A gente começar o nosso dia com um salmo tão lindo como o Salmo 91. Que Deus abençoe a tua família, que Deus derrame bênção sobre você, sua casa, sua família, que a gente possa viver à sombra do Onipotente, que a gente nunca se afaste da presença dEle. Não importa o que vem na nossa vida, o importante é a gente saber que nós temos um Deus Todo-Poderoso, como aquele menino que, passando por uma turbulência dentro do avião, ele não se estressou,
porque ele sabia que quem estava no comando do avião era o pai dele. E a gente sabe quem está no comando da nossa vida. É o Deus. É o Deus Todo-Poderoso. Misericordioso, maravilhoso. Como a gente ama esse Deus. Como a gente ama. Como a gente é grato. Obrigado, Pai, pela tua presença. Obrigado saber que nós somos templo, morada do Espírito Santo. Como é bom que através da sua palavra o Senhor nos alimenta, nos traz vida todos os dias. Quando a gente está passando por alguma dificuldade, a gente corre aqui. E ela é a boca de Deus para nós. Aí você está passando por um momento triste e você quer uma palavra, corre. Ajoelha, dobra ali o teu joelho, coloca na presença do Pai. Fala comigo, Pai. E o Pai vem e através da palavra Ele fala, Ele cura. E quando você levanta, ó irmão, isso acontece comigo sempre. Quando você levanta, você é outra pessoa. Ele te dá um renovo, te dá um vigor. É só quem nunca sentiu, quem nunca passou. Eu gostaria que todos sentissem a presença desse Deus Todo-Poderoso. Que todos pudessem sentir essa paz que invade o nosso coração. Você pode estar passando pelo que for, mas quando você está na presença de Deus, é diferente. Você tem uma paz interior, você tem uma confiança. Você sabe que você não está sozinho, mesmo que ninguém esteja do seu lado. Você sabe que você tem a maior companhia, a melhor companhia, a melhor companhia. Eu aprendi isso quando eu era pequenininha, quando eu tinha 5 para 6 anos, e eu passei na frente de uma igreja, e eu vi aquela igreja aberta, e aquelas pessoas louvando o Senhor. Eu senti a presença daquele Deus, e eu levei Ele para a minha vida, e a partir daquele dia, eu comecei a ter uma intimidade com Deus, e os meus medos, eu contava tudo para Ele. Todos os meus medos, tudo que eu passava, eu entregava para Ele. Eu aprendi a andar na companhia desse Deus, que eu nem conhecia, que eu nem sabia. Eu não tinha ninguém para me ensinar essas coisas, mas eu fui alcançada por Ele. E eu aprendi a viver com Ele, na presença dEle. Eu lembro que quando eu tinha uns 14 anos assim, eu entrava no trem só para ficar conversando com o pai, sabe, para que ninguém atrapalhasse eu e ele. Aí eu entrava no trem lá em São Paulo e eu fazia baldeação, eu descia de um trem, entrava em outro, descia de um, entrava em outro, e ia na janelinha conversando com Deus. Zélia Freitas, Deus te abençoe. E eu ia ali conversando com Deus. E aquela intimidade com o Pai. E isso eu trouxe para a minha vida. E eu falo hoje para você. Saiba que Deus está aí. Basta você chamar Ele, falar com Ele, conversa com Ele. Tem intimidade, é isso, é conversar com o Pai. Não importa onde você está. A gente conversa com Deus tomando banho, a gente conversa com Deus deitado, a gente conversa com Deus lavando a louça, ou no teu trabalho, ou dirigindo. Ele está aí. Ele é a nossa companhia. Ele está em nós e nós nele. Aqui a Bíblia fala, né? Confia nele. Ele é o nosso Deus.
O Altíssimo é a tua habitação. Olha, o Altíssimo é a tua habitação. Está no Salmo 91. Confia, irmãos. Seja grato, louve, bendiga o Senhor. Amém? Hoje eu passei, né? É que hoje eu acordei assim na presença tão forte dele. Acordei cedo demais hoje porque eu senti tão forte a presença do Pai. Queria tanto falar isso para vocês. Deixa. Sente a presença. Deixa o Espírito Santo agir. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha, não, de falar do seu Deus. Não tenha vergonha. Tantos estão pregando coisas aí, irmãos, nesse mundo. Estão levando tanta coisa ruim. E não tenha vergonha de levar a palavra. Não tenha vergonha de chorar. Todos têm que saber. Todos têm que saber. Um jovem morreu porque estava falando de Deus. Deixou uma família. Mas eu vi a esposa dele falando: eu sei o Deus que eu confio. Nenhum mal vem para aqueles que confiam em Deus. Ela perdeu o esposo dela. Ela tem 2 filhinhos. Mas ela está feliz porque ela sabe que o esposo dela servia ao Deus Todo-Poderoso. Ela é viúva hoje, mas ela estava lá confiante no Deus que vai cuidar dos filhos dela. E ela sabe que o esposo dela está num bom lugar. Ele faleceu falando do amor de Deus. E que a gente possa ser testemunha do amor desse Deus Todo-Poderoso. No mundo que estão levando tanta coisa ruim, irmãos, a gente não pode se calar. Não importa se morra por amor, mas que seja por Deus. Esse que nos deu a vida, esse que nos deu o ar que respiramos, o alimento que é colocado na nossa mesa, é tudo por Ele. Se hoje nós estamos aqui, é porque Deus permitiu. Amém? Oh, Deus, obrigada. Vamos levantar as nossas mãos e fazer a nossa oração. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. E todos dizem amém. Se Deus é por nós, ela falou isso, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Confia nesse Deus. Hoje lê o Salmo 91, você aí na tua casa, lê uma palavra, não precisa ser o Salmo, é que o Salmo 91 hoje desde ontem eu fiz a abertura, eu orei lá na igreja com o Salmo 91, porque ele fala tão forte, né? Tão lindo pra gente. Então, deixa Deus agir na tua vida, louve a Deus, agradeça a Deus, espere em Deus, confie em Deus. É lindo, viu? Que Deus abençoe você e toda a sua família, chuva de bênção. Desculpa, irmãos, irmãs, a minha emoção é que a presença está tão forte, está tão lindo aqui. Estou sentindo tão a presença do Deus tão poderoso. Maria, que Deus abençoe, Ana, todos vocês, Edna, Paulo, Eva. Olha que lindo que está todo mundo. Minha prima, a Edna, todos juntinhos aqui na presença do Deus Todo-Poderoso.
Rosângela, oh Deus, obrigado, Pai. Vandeir, né? Que Deus abençoe todos. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Tenham um dia maravilhoso na presença desse Deus Todo-Poderoso. Amém? Chuvas de bênção, amo vocês, viu? Dá até vontade de ficar aqui, porque ai, o rostinho de vocês, que lindo aqui, fazendo companhia. E nós sabemos que o Espírito Santo está agindo agora aí, né? Falando no seu coração também, como falou no meu. Amo vocês, fiquem com Deus, fiquem na paz. Bom dia.